cumprimento a todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Sou o evangelista Cristiano. Quero deixar uma mensagem hoje de reflexão para cada um de nós. Esse é meu canal no YouTube, projeto Vamos Povoar o Céu, semeando a Palavra de Deus. Quero deixar um texto aqui que se encontra no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, no capítulo 15, e o versículo de número 23 e versículo 24, que diz assim as Escrituras Sagradas: Trazei-me um bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Eu quero deixar uma palavra para a sua meditação nesta tarde de feriado, onde nós temos aqui uma parábola que Jesus vai contar a respeito de dois filhos e um pai. O filho mais novo pede a sua parte, pede toda a sua herança, tudo aquilo que ele tinha direito para poder então viver a sua vida distante da casa do pai. Quando nos deparamos com esta parábola, podemos entender que o jovem, ele tem os hormônios à flor da pele e muitas vezes ele quer se aventurar em caminhos tortuosos, em caminhos que lhe dá prazer apenas na carne. E este jovem, ele sai da sua casa, do teto do seu pai, para simplesmente viver só, achando que poderia ali viver com suas próprias pernas, com seus próprios esforços, com seus próprios intelectos, mas infelizmente nós vamos ver aqui mais para frente que não deu certo a saída desse jovem da casa do seu pai. E é assim que está acontecendo com muitos jovens. Muitos jovens estão deixando a casa do seu pai. Para quê? Para poder viver aventuras, achando que longe do pai, longe da mãe, ele vai conseguir sobreviver neste mundo. É bem verdade que muitos conseguem sobreviver. É bem verdade que alguns conseguem sobressair em meio às adversidades desta vida. Mas este jovem, ele simplesmente vai para uma terra distante. E nessa terra distante, a Bíblia nos diz que ele começou a desperdiçar tudo aquilo que ele tinha em mãos, todo o seu dinheiro, suas fazendas, os seus bens, toda a sua herança começou a ser desperdiçada. E de que maneira? Ele começou a gastar o seu dinheiro, os seus bens, naquilo que não é lícito, gastar de forma imoral, gastar no pecado, na prostituição, começou a gastar ali com as meretrizes, com as prostitutas, e o seu dinheiro foi se acabando, os seus bens, a sua herança foi se acabando. E a palavra de Deus nos diz que, havendo então ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e ele começou a padecer necessidades. Veja, um jovem que tinha o sustento
dentro da casa do seu pai, que tinha o conforto, que tinha o carinho, que tinha a compreensão, mas que procurou viver longe do seu pai, viver numa terra distante para poder satisfazer os desejos da sua carne. Porque é assim que o inimigo trabalha. O inimigo trabalha no coração do homem para que o homem simplesmente pense, acredite que longe da casa do seu pai ele pode se aventurar e que ele vai obter sucesso. Mas esse jovem começou a padecer necessidades. Ele perdeu tudo aquilo que ele tinha. E é assim na vida de muitos. Muitas pessoas têm dinheiro, têm herança, têm conta bancária, mas desperdiça tudo com o pecado. Desperdiça em jogos de futebol, desperdiça em jogos de azaração, desperdiçam também na prostituição, nas jogatinas, e depois ficam com as mãos vazias. E este era um jovem, então ele não tinha maturidade, ele não tinha equilíbrio emocional para poder então estar vivendo numa terra distante dos seus pais. Era algo novo, era algo que para ele então, ele não tinha estrutura psicológica para enfrentar toda aquela fome, toda aquela situação a qual estava acontecendo naquela cidade, distante do seu pai. Porém, no versículo 15, vai dizer que ele foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos para apacentar porcos, e desejava encher-se o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Veja o estado que este jovem se encontrou. Tudo por conta de uma escolha, de uma decisão, de um atalho errado, de um atalho guiado pelo seu próprio coração. Tudo aquilo que o homem ele vai fazer na sua vida, ele deve orar a Deus, ele deve colocar nas mãos do Senhor e pedir uma direção do Espírito Santo, porque muitas pessoas não têm sucesso na sua vida, não têm sucesso no seu negócio, não têm sucesso na sua vida espiritual, porque elas fazem as coisas segundo os desejos do seu coração. E a Bíblia nos diz que o coração do homem ele é enganoso, perverso, e quem o conhecerá? Alguém que tinha tudo em mãos, tinha um teto, tinha um pai, mas resolveu viver os desejos da carne e simplesmente agora está passando necessidade, agora está desejando se alimentar das bolotas que os porcos comiam. E esse texto aqui, ele é uma reflexão, porque era um judeu aqui, e para um judeu cuidar de porcos, para um judeu comer aquilo que o porco comia era uma humilhação. O judeu até hoje considera o porco um animal imundo, um animal impuro. E então agora este jovem se vê numa situação difícil, contrária, causada pela sua própria escolha. A Bíblia nos diz que há caminhos para o homem que parece ser perfeito, que parece ser direito, mas o seu final é morte. A palavra de Deus nos diz que tudo aquilo que o homem semear, o homem também colherá. E este jovem estava colhendo o fruto de suas escolhas,
das suas ações por querer viver longe da casa do Pai, para poder viver no pecado. Porém, agora, o versículo 17, nasce uma esperança dentro da mente, do coração daquele jovem, aonde ele vai dizer: e caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome. Agora bate o arrependimento, o peso na consciência. Ele cai em si agora, ele desperta e vê como ele agiu errado, como ele tomou uma atitude precipitada na sua vida. E quantas pessoas tomam atitudes precipitadas em sua vida, casam sem pedir a direção de Deus e depois o casamento não dá certo. Escolhe um emprego sem a direção de Deus, depois não consegue estar congregando, não consegue estar buscando a Deus, porque o emprego toma todo o tempo da sua vida. Tem atitudes na nossa vida que nós vamos tomar, escolher, e quando são fora da direção de Deus, nós iremos pagar um alto preço. Foi isso que aconteceu com esse jovem. Enquanto os trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, eu estou aqui com fome, padecendo necessidade, desejando comer as bolotas dos porcos. Eu estou no fundo do poço. Era isso que aquele jovem estava dizendo em outras palavras. Mas, diante de toda aquela situação contrária, diante de toda aquela necessidade que ele estava enfrentando na sua vida por conta das suas escolhas, o versículo 17 vai dizer: e caindo em si, quanto dos trabalhadores do meu pai tem abundância de pão, e eu aqui pereço de fome, levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado de teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. Esse jovem agora, ele se levanta e diz: olha, começou a ensaiar. Eu vou dizer isso: Pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. E aqui entra uma questão interessante. O filho se sente indigno diante do pai, porque é assim que o diabo faz. Quando ele te oferece um prato sujo e a pessoa come aquele prato, a pessoa aceita aquela oferta de Satanás, então a primeira coisa que vem é a acusação de dizer que você não é mais filho. Mas você que está vendo esse vídeo hoje, existe ex-esposa, ex-esposo, existe ex-namorada, mas nunca vai existir ex-filho. Nunca vai existir ex-filho. Filho sempre será filho. Por mais que ele seja rebelde, por mais que ele ande distante da sua casa, o filho sempre será filho. E este jovem reconhece que pecou contra o céu, porque todo pecado que cometemos, primeiro é diante de Deus, é para Deus que nós cometemos esta ofensa, essa transgressão. Mas ele diz: eu vou me levantar, nem que meu pai faça como um dos trabalhadores dele, mas eu preciso me levantar, eu preciso voltar para a casa do meu pai. Porém, o versículo de número 20 diz a palavra de Deus: e levantando-se, foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão,
e lançou-lhe ele ao pescoço e o beijou. Veja, o pai não julgou, o pai nem sequer falou uma palavra para o filho, simplesmente teve compaixão, dó, misericórdia, se colocou no lugar do filho. Sabe por quê? Este filho representa todo cristão que se afasta da igreja, que se afasta dos caminhos do Senhor. E o pai representa Deus, que é um pai de amor, que é um pai de misericórdia, que é um pai que está sempre pronto, disposto a perdoar os nossos pecados. Então ele abraça o filho, ele beija ali no pescoço, e a Bíblia nos diz que o filho começa a dizer: Pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Veja, mais uma vez, a acusação vem, a falta de perdão. Não, por mais que você se afastou dos caminhos do Senhor, por mais que você se afastou da casa do Pai, fique sabendo, você ainda é filho, você ainda é filha de Deus. O Pai te ama, o Pai te ama, mesmo que você esteja no pecado, mesmo que você ainda esteja na prostituição, mesmo que você esteja fumando, bebendo, mentindo, roubando, matando, seja qual seja o seu pecado, o Pai está de braços abertos para poder te amar, para poder te beijar, para poder te abraçar. O Pai está de braços abertos para poder perdoar os teus pecados, porque não tem pecado que Jesus não possa perdoar. Só há um pecado que Deus não perdoa, é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Fora isso, amado e amado Senhor, o Pai tem saudade de você, o Pai te ama, o Pai quer abraçar você, o Pai quer você na casa dele e não neste mundo, e não longe da presença dele. O Pai te ama de verdade, Ele tem compaixão de você. Você precisa cair em si, você precisa retornar para a casa do Pai. É por isso que você está passando fome, necessidade espiritual. É por isso que tem um vazio na sua alma, um vazio interior que você não consegue preencher com bebidas, não consegue preencher com mulher, não consegue preencher com balada, não consegue preencher com nada deste mundo. Este vazio é do tamanho de Deus e somente o Pai de amor pode preencher o vazio da sua alma. E Ele está dizendo hoje: volta, meu filho, volta, minha filha, para a minha casa, para a minha presença, porque eu não quero você longe da minha presença, eu não quero você longe da minha casa, eu quero você me servindo, me adorando, me honrando e vivendo a minha poderosa palavra. E qual foi a atitude do pai? O pai foi lá e condenou o filho? Não. O pai simplesmente disse aos seus servos: trazei-me depressa a melhor roupa e vestiu-lhe, pondo-lhe um anel no dedo, na sua mão, e sandálias nos seus pés. Como assim? Trazer depressa a melhor roupa. A roupa é as vestes de salvação. Agora ele quer tirar aquela roupa suja. Aquele jovem estava vivendo como mendigo. Eu não sei nem se ele estava com roupa aqui. Deveria ter poucas peças de roupa. Mas a Bíblia nos diz que agora vai colocar um anel nas suas mãos, no caso no dedo, para representar a aliança que foi quebrada, para fazer um novo pacto, uma nova aliança com o Pai, dizendo agora: este meu filho vai voltar para minha casa. E terceiro, sandália nos pés. Ele não tinha nem chinelo, ele estava descalço, vivendo como um mendigo,
distante da casa do Pai, alguém que tinha tudo em abundância e agora padecendo necessidade, vivendo como um maltrapilho, vivendo como um mendigo na rua. É assim que acontece com as pessoas que se afastam de Deus. Elas podem ter até roupa, mas elas estão vazias, porque Jesus disse que uma pessoa que não tem a presença dele é pobre, nu, cego, miserável. Por isso nós precisamos de Cristo, nós precisamos do Pai de amor. E este Pai de amor, aleluia, após vestir ele com vestes de salvação, colocar um anel no dedo representando uma nova aliança e sandália nos pés, dizendo que agora é a preparação do evangelho da paz. O versículo de número 23: trazei um bezerro cevado e matai-o, porque este meu filho estava morto, reviveu, e tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Eu não vou entrar nem no mérito do filho mais velho agora, para o vídeo ficar mais curto, mas fique pensando, que festa que o pai fez para aquele filho. Vamos matar aí então um bezerro cevado. Vamos nos alegrar. Vamos nos alegrar mesmo. Vamos fazer uma festa. Porque este meu filho, ele estava morto. E eu pergunto, ele estava morto fisicamente? De maneira nenhuma. Ele estava morto espiritualmente. Porque Jesus queria trazer um fundo espiritual para esta parábola. E ele estava dizendo, meu filho estava morto, porque ele estava distante da minha casa, longe da minha presença. Mas ele reviveu. Ele estava perdido neste mundo, perdido no pecado. Ele estava perdido porque ele estava distante da minha casa, da minha presença. Todos que estão distantes do Senhor estão mortos espiritualmente e estão perdidos. Por isso, volte logo, mude a rota, não perca tempo com esse mundão não. O mundo oferece muitas coisas prazerosas para a carne, coisas que aos olhos humanos vão lhe dar prazer, mas prazer momentâneo. O Pai de amor quer te dar abundância. O Pai de amor, Ele quer mudar sua vida, preencher o vazio da sua alma. Ele quer mudar os seus pensamentos, a sua vida, a sua história. E Ele quer que você esteja na casa dEle. E eu digo mais, volte para a igreja hoje. A igreja, ela é constituída por pecadores, por homens falhos, é verdade. A igreja não é perfeita. Jesus tinha 12 discípulos. Dos 12, um era o ladrão, um era o traidor. Então, se uma igreja tem 100 membros, imagine quantas pessoas que não estão vivendo a palavra. Mas não olhe para isso não. Busque a salvação da sua alma. Busque o Senhor Jesus. Volte para a casa do Pai. Vai para a igreja. Comece a congregar. Comece a buscar a Deus para ouvir a palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Jesus, aleluia, Ele quer mudar a sua vida. Ele quer que o filho esteja na casa do Pai para te dar vida e vida com abundância. E o principal, a vida eterna. Fique com esta palavra hoje. Que Deus, em Cristo Jesus, possa tocar o seu coração. Compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possíveis. Se inscreva no meu canal. Acione o sininho para que sempre que chegar um vídeo novo, uma mensagem nova, você possa ficar sabendo e possa assistir e transmitir para aqueles que precisam. Amados, quantos jovens perdidos das drogas, quantos jovens deprimidos, oprimidos,
quantos jovens com vazio na alma. E se você é jovem, está vendo esse vídeo hoje, eu quero dizer na direção do Espírito Santo, que você volte para a casa do Pai. Porque, escute só, aleluia, o Pai, Ele não foi atrás do Filho. O Pai, simplesmente, Ele deixou o Filho, como podemos dizer no ditado popular, deixou o Filho quebrar a cara, dar murros em pontas de faca, para ver e reconhecer que longe da casa do Pai Ele não é nada. Que este mundo que lhe oferece riquezas, fama, ostentação, este mundo é uma ilusão. Jesus lhe oferece a vida eterna. Volte para a casa do Pai hoje. Você, filho rebelde, você, filha pródiga, você que se afastou dos caminhos do Senhor, da igreja, volte hoje, porque o Pai te ama. O Pai não vai atrás de você, não. É você que tem que tomar atitude. É você que tem que cair em si e voltar para a casa do Pai. E o Pai vai matar um bezerro cevado, vai se alegrar, vai fazer uma festa, vai colocar veste de salvação, anel no seu dedo, sandália nos seus pés. Porque a Bíblia nos diz que há alegria diante dos anjos de Deus, dos céus, quando um pecador se arrepende. Que Deus possa abençoar a sua vida e que esta palavra possa chegar no coração dos jovens. Divulgue esse vídeo, amados, com os jovens da sua família, do seu trabalho. Divulgue esse vídeo e vocês vão glorificar o nome do Senhor. Amém? Deus abençoe.